Bem, nessa aula nós vamos falar da área de 4 figuras, né? Do retângulo, do quadrado, do losango e do trapézio. Observe bem aqui as duas primeiras figuras para facilitar o entendimento de todo o restante. Observe o seguinte. Esse retângulo tem essa medida 5 centímetros e essa medida 3 centímetros. O que é um retângulo? Um paralelogramo, né, possui lados opostos paralelos congruentes. Então, se esse lado mede 5, esse lado mede 5. Se esse lado mede 3, esse lado mede 3. Observe o seguinte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu dividi por centímetro. Olha os quadradinhos. Um quadradinho com 1 centímetro, né, em todos os lados. Outro quadradinho com 1 centímetro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui tem 15 quadradinhos de 1 centímetro, ou seja, 15 centímetros quadrados. Por quê? Porque a área do retângulo é a base vezes altura, né? B de base e H de altura. Base é a medida da parte de baixo. Altura é a medida que sai da parte de baixo subindo, né? Então aqui eu tenho quanto? 5 vezes 3, vale lembrar que poderia ser 3 vezes 5 também, sem problema nenhum, né? 15, não posso esquecer de colocar a medida que eu estou usando aqui elevada ao quadrado. Essa é a representação de área. Bem, se com 5 e 3 deu isso, imagina se eu tenho um quadrado onde todos os lados medem 5. Então, quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Porque a base é 5 e a altura é 5, assim como o retângulo. Porém, são iguais. Todos os lados são iguais. Eu chamo de L a medida dos lados, porque são iguais, e elevo ao quadrado. O que eu fiz aqui foi pegar o 5 e elevar ao quadrado, cujo resultado é 5 vezes 5, que dá 25. 25 o quê? Centímetros quadrados, né? Observa o losango. Olha só o que eu vou fazer. Essas duas retas vermelhas são iguais a essa reta do meio, correto? Então essa reta e essa reta medem 10 centímetros. Essa reta desse canto e essa reta desse outro canto é igual à reta do meio que está em pé. Então ela também mede 6 centímetros, né? Observe o seguinte. Se isso mede 10 e isso mede 6, esse retângulo vermelho aqui, se eu fosse calcular, seria área, base vezes altura, igual a 10 vezes 6, correto? Mas observe o seguinte. Você está vendo, ó? Vou fazer aqui, ó, vou preencher essa linha preta aqui totalmente. Agora eu quero que você olhe só para esse primeiro quadrado aqui na parte de cima. A gente está usando somente a metade, né, desse quadrado, desse retângulo, digamos aqui. Assim como aqui, com relação a esse retângulo, a gente está utilizando somente a metade. Aqui acontece a mesma coisa e aqui também. Então, na realidade, o losango ele é a metade da área de um retângulo com as medidas das suas diagonais, né? A área vai ser D maiúsculo de diagonal maior vezes D minúsculo de diagonal menor, porque aí eu estou calculando a área do retângulo, e depois eu divido por 2. Então, ó, 10 vezes 6 é 60. E 60 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 30, né, centímetros quadrados. Na questão do trapézio, eu tenho várias formas de fazer essa questão. Mas observa o seguinte. Olha só.
eu fiz em vermelho aqui um trapézio igual ao trapézio em preto, né? Ele tem as mesmas bases e a mesma altura, só está invertida. Não virou um paralelogramo? Qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é a mesma área do meu retângulo. Base vezes altura. Só que aqui quem é a base? É esse aqui mais esse, ou seja, a base maior somada à base menor, não é? Então olha só, base maior somada à base menor. B maiúsculo para base maior, B minúsculo para base menor. Base é tudo isso, que vai ser multiplicado pela altura. Só que se eu calculo com essa base e essa altura, eu estou calculando a área desses dois, não é? Mas eu não quero somente a área do preto. A área do preto é justamente a metade dessa área. Então a área do trapézio vai ser pegar as bases e somar, multiplicar pela altura e dividir por 2. 10 mais 5, 15. 15 vezes 8, 120, que dividido por 2 nos dá uma área de 60 centímetros quadrados. Ok? Estão aí alguns exemplos para vocês calcularem a área de figuras, né, dos retângulos, quadrados, losangos e trapézios, que são justamente o que está sendo pedido na nossa atividade 6. Ok, pessoal? Mãos à obra aí, bons estudos. Um abraço.